O que você tomou hoje no teu café da manhã? Será que você comeu um queijinho? Ou como um bom brasileiro, um cafezinho com um pingadão, com um pouco de leite? Você tomou iogurte, se você é mais preocupado com a quantidade de gordura? A chance de você ter consumido algum derivado do leite hoje de manhã é muito grande. Nós, como um bom Homo sapiens, dominamos essa tecnologia há mais de 10 mil anos e desde então nós colocamos os derivados do leite, mesmo na vida adulta. Tem uma questão muito interessante. Todo mundo já sabe hoje que o leite pode ser inflamatório, que o leite pode causar algum mal-estar gástrico, algum mal-estar intestinal, mas existem vários os porquês. Um dos porquês é que após adulto nós não temos a capacidade de quebrar o açúcar do leite, chamado de lactose. A gente vai falar um pouco disso nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de assinar aqui, se inscrever no nosso canal, curtir ou deixar seu comentário para você ajudar aí o nosso engajamento e ajudar a nossa discussão e reflexão. Então, nesse vídeo, vamos comentar um pouquinho sobre a nossa descoberta em relação ao leite e quando que a gente começou a ter uma capacidade de digerir o leite após a vida adulta. Grande parte dos mamíferos, quando adulto, não conseguem digerir o leite. Geralmente, quando nós somos filhotes ou nós somos bem mais novos, nós temos uma enzima que quebra esse açúcar. O açúcar do leite é a lactose. Essa enzima que quebra esse açúcar a gente pode chamar de lactase. Ela quebra esse açúcar, ela provoca a lise desse açúcar. Mas a gente só tem essa enzima quando nós somos bem novinhos. Quando nós estamos tomando leite propriamente dito, o mamífero, depois da idade de filhote, depois de se desenvolver, ele não precisa mais tomar leite. Mas o Homo sapiens ele descobriu uma fonte de proteína, de nutrientes, que é o leite de vaca. Então, a partir do momento que nós dominamos a pecuária, nós também começamos a consumir o leite de vaca. Até alguns anos atrás, nós acreditávamos que alguns adultos poderiam digerir leite de vaca e a gente pensava que essas pessoas que pudessem digerir o leite de vaca é porque elas consumiram lá atrás, na sua ancestralidade, muito leite de vaca. Essa era a nossa hipótese, né? A gente percebeu que muitas pessoas, famílias vindas do norte da Europa, na Suíça, etc., tinham capacidade de continuar digerindo o açúcar do leite, ou seja, eles tinham a persistência da lactase, a persistência dessa enzima que quebra o leite mesmo após a vida adulta. Por que será que essas pessoas tinham essa persistência? Qual que era o motivo? Será que a gente consumiu tanto leite que essas pessoas começaram a digerir leite? Essa era a hipótese número 1. Talvez essas pessoas começaram a consumir muito leite e as pessoas conseguiam digerir esse leite, elas acabavam se reproduzindo mais porque ficavam mais fortes, sistema imune mais forte, ficavam mais férteis e começaram a dar aí filhos, dar proles com essa capacidade também da persistência da lactase. Essa era a hipótese número 1. Esse ano, em julho de 2022, saiu um artigo bem interessante na revista Nature, que eles começaram a pesquisar mais a fundo a persistência da lactase. E eles perceberam, por meio de alguns estudos bem interessantes, eles pegaram um grupo de arqueólogos, e esse grupo de arqueólogos começou a traquear, começou a monitorizar como foi o uso do leite assim que a gente começou a dominar a pecuária. Então, desde 9 mil anos atrás até hoje, eles começaram a tentar entender quais eram os locais onde a gente consumia muito leite. E aí, para fazer isso, eles pegaram alguns potes de cerâmicas que tinham gordura e eles fizeram análise de DNA e descobriram quais eram as civilizações que usavam leite. Uma questão que levou esses arqueólogos a levantarem esse estudo foi que um outro estudo mostrando que algumas pessoas na Mongólia usavam muito leite há muito tempo e lá 95% dos adultos ainda eram intolerantes. Ou seja, se por um acaso só a implantação ambiental, só o estímulo ambiental fosse o suficiente para que a gente modificasse esse gene, esse estímulo seria colocar mais leite. Isso que a gente acreditava antes. Mas então, por que na Mongólia as pessoas continuavam não conseguindo digerir a lactose? E aí, esse estudo veio como uma tentativa de resposta. Eles reuniram arqueólogos,
Pegaram essas cerâmicas de até 9.000 anos atrás, monitorizaram aonde as pessoas consumiam leite, desde o começo da nossa pecuária, e perceberam que não tinha coerência entre as pessoas que consumiam leite e as pessoas que tinham persistência da lactase. Não batia, não era proporcional. Em muitos lugares as pessoas consumiam muito leite, mas não conseguiam digerir mesmo assim. E por que então na Europa, principalmente no norte da Europa, as pessoas conseguiam digerir esse leite? E aí que veio a hipótese, que provavelmente é a hipótese da vez. Né? Isso tudo, quando a gente estuda o passado, a gente tem que pensar que é tudo muito dinâmico. Hoje é uma coisa, amanhã a gente descobre que talvez o nosso conhecimento estava um pouco impreciso. Vamos mudar um pouquinho mais, vamos lapidar esse conhecimento. Então, caiu por terra aquela opção de que se você expor muito aquela pessoa ao leite, talvez, passar das gerações, ela vai conseguir digerir o leite. O que eles perceberam foi o seguinte: os lugares que mais tinham a capacidade de digerir o leite na vida adulta, a capacidade de digerir a lactose, eram lugares que também tiveram pestes e doenças. Então, qual foi a hipótese que surgiu com esse artigo da Nature de 2022? Que provavelmente, nestes locais onde a gente teve um aumento dessa capacidade de digerir o leite, a gente supõe aí que o pessoal do norte da Europa, elas têm intolerância à lactose entre 18% a 26%, sendo que em outras populações, por exemplo, na África, por exemplo, no Oriente Médio, por exemplo, na Ásia, a gente pode chegar até 90%, 95% das pessoas são intolerantes à lactose na vida adulta. Então tem uma diferença brutal. Por que será que esses europeus do norte da Europa conseguiam digerir o leite? E essa é a teoria que vem como uma nova teoria. Provavelmente nesses lugares, na Europa, existiam em várias épocas pestes e doenças. Na época de pestes e doenças, você ter uma intolerância à lactose poderia ser fatal. Se você estivesse sob condições normais no ambiente, uma intolerância à lactose vai te causar gases, uma indigestão, diarreia, e você segue a vida. Você continua tomando leite, uma parte se absorve, uma parte você consegue aproveitar aquela proteína e a diarreia não vai te afetar em muito. Mas, se você tiver uma condição de desnutrição, doente ou na vigência de uma peste, você provavelmente precisa ter mais nutrientes e não pode perder numa diarreia. Se você não conseguir digerir o leite e continuar tomando leite, pode ser que você morra mais e morra mais rápido e morra inclusive antes de reproduzir. Então a grande teoria é que esses lugares que houve um grande aumento na persistência da lactase na vida adulta, que provavelmente as pessoas que não tinham essa característica adoeceram. E essas pessoas que adoeceram não deixaram os seus semelhantes, não deixaram os seus filhos. E aí nessas comunidades começaram a aumentar as pessoas que tinham a capacidade de digerir leite após adulto. Aquelas pessoas tinham uma vantagem evolutiva. Tinham mais filhos, eram mais nutridas, mais férteis e conseguiam ter ainda mais filhos. E esses filhos tinham persistência da lactase na vida adulta até chegar no momento onde quase 80% da população conseguia digerir leite após adulto. E é o que acontece em muitos lugares do norte da Europa hoje. Então tem algumas populações que a gente sabe que tem muitos problemas com a digestão do leite. Por exemplo, gregos, judeus, italianos, algumas etnias provenientes da África e algumas etnias provenientes da Ásia. Elas têm dificuldade de digerir leite ainda hoje. E algumas populações indígenas também têm essa dificuldade, entre 90% a 95% não conseguem digerir o açúcar do leite na vida adulta. Então, esse artigo aí veio como uma luz no final do túnel para tentar esclarecer o porquê que algumas comunidades, algumas populações trazem aí esse update nesse nosso código genético e outras não. Provavelmente teve mais estímulos ambientais do que apenas o consumo de leite. Consumo de leite em situações críticas, em situações graves, em situações que ela poderia ser fatal se ela não existisse, a persistência da lactase. Esse artigo ele traz para a gente algumas reflexões. Primeiro, que a nossa genética ela não é fixa. Depende dos estímulos do meio ambiente, a nossa genética consegue se transformar em algumas poucas gerações e a gente consegue adaptar. Segundo, que muitas vezes para ter uma adaptação mais rápida, geralmente a gente precisa de uma seleçãozinha natural, né? Algum fator que impeça
aquela outra população de continuar se reproduzindo normalmente. E terceiro, vale a gente salientar que a lactose, que é o açúcar do leite, ela não é o único problema do leite. O açúcar do leite, ele geralmente te dá algum sintoma imediato. Você tem diarreia, você tem dores abdominais, cólica, empachamento, gases. E você percebe quando isso acontece logo que você toma o seu queijinho, o seu leite, o seu cereal com leite. Mas a gente sabe hoje que existem várias outras coisas que o leite também pode não descer tão bem. Uma delas é a sensibilidade, hoje a gente chama de intolerância. É como se fosse uma reação imunológica à proteína do leite. E isso pode inflamar o teu organismo de uma forma subclínica, ou seja, você não percebe que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo. E aí você pode desencadear de diversas maneiras, como rinite, como dermatite, como otite, como os ites da vida. E aí se você tem essa inflamação silenciosa, que é através da proteína do leite, não através do açúcar do leite, muitas vezes você pode desencadear outras doenças sem perceber, porque você não tem o sintoma na hora. Você come leite hoje, a inflamação é silenciosa, é crônica, e você vai percebendo que você está inflamado, está com rosácea, sua pele está com dermatite, e você não sabe de onde vem. Então, o leite é uma das comidas, um dos alimentos que a gente coloca no nosso templo, que frequentemente ocasionam aí uma certa sensibilidade à proteína do leite. Então você precisa ficar esperto que não é só o açúcar do leite. Se você vem do norte da Europa, provavelmente você consegue digerir o açúcar do leite, mas não necessariamente você consegue digerir bem a proteína do leite, né? E assimilar bem e não ter uma reação, mesmo que mínima, do seu sistema imune. Então, senhoras e senhores, vale lembrar que muitas pessoas analisam a tolerância ou intolerância à lactose de uma maneira a ver se vocês pode comer leite ou não, mas não necessariamente é só isso que a gente tem que analisar. Temos que olhar também a proteína do leite. E será que a nossa capacidade de digerir a proteína do leite também não segue o mesmo caminho? Será que as pessoas que estavam nesses lugares com mais obstáculos ambientais, tem mais capacidade de pegar aquele leite e transformar no alimento e estar bem nutrida com aquele leite do que em outros lugares que as pessoas comiam de tudo e também comiam leite? Fica aí a reflexão para você pensar. O mais importante é a gente estudar o nosso passado para entender o nosso presente. Um beijo e até a próxima.